Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como montar uma carteira previdenciária, que tipos de ativo deve compor essa carteira e vamos ver também quanto nós teríamos se eu tivesse iniciado os meus investimentos lá em janeiro de 2018, aplicando R$ 500 por mês. Pessoal, então já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Bora pro vídeo? Para poder iniciar e montar uma carteira previdenciária, você precisa pensar exclusivamente em alguns tipos de ativos. Aqueles ativos que nós chamamos de setores perenes, como serviços financeiros, telefonia, saneamento, seguro, energia elétrica. Além também é bom incluir uns fundos imobiliários e também é importante ter uma reserva de emergência. Para montar uma carteira previdenciária é preciso levar em consideração diversos fatores, como o perfil do investidor. Quando você define o perfil do investidor, você sabe mais ou menos, quais ativos você vai investir. O objetivo financeiro também é bem importante e é mais simples, que nesse caso já é a aposentadoria, é a carteira previdenciária. O prazo de investimento também é ótimo você já definir e ele provavelmente vai estar atrelado ao período que você deseja se aposentar. Dependendo do quantos anos você pretende se aposentar, quantos anos ainda falta para você se aposentar, ele vai influenciar diretamente na quantidade e no valor que você vai aportar. E é claro que nós não podemos deixar de falar que é fundamental diversificar os seus investimentos. Uma opção interessante e bem sensata, por se tratar de uma carteira previdenciária, é investir em setores perenes. Mas o que são esses setores perenes? Setores perenes são aqueles que apresentam uma demanda constante e duradoura ao longo de qualquer tempo, Independente das flutuações econômicas ou das mudanças do comportamento dos consumidores. São serviços essenciais para a sociedade. Vamos dar uns exemplos aqui. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. No setor de serviços financeiros, por exemplo, temos as empresas como Itaú Unibanco, a Itube 4, o Banco do Brasil, a BBAS3, eles oferecem serviços bancários de crédito para pessoas físicas e jurídicas, além de serviços de investimentos em renda fixa, variável, como ações, fundos de investimentos. Essas empresas têm uma base sólida de clientes e oferecem uma ampla gama de serviços que são essenciais para qualquer área da economia. Outro setor que facilita e muito a nossa vida é o setor de energia elétrica. Empresas como a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, SA, a Taesa, a muito famosa Taesa, e a AS Brasil, ASB3, fornecem energia elétrica para residências, empresas e indústria, atendendo uma necessidade básica e essencial da nossa sociedade. Essas empresas possuem uma infraestrutura sólida, um modelo de negócio estável, garantindo fluxos de caixa constante. Por mais que você tenha na sua residência uma instalação de energia solar, você ainda vai precisar da rede para a transmissão da mesma, a não ser que você tenha feito um sistema off-grid, que não vem ao caso agora. Também temos o setor de telefonia. As empresas como o Vivo, que é a Vi24, e a TIM S3, oferecem serviços de telefonia móvel e fixa, internet e televisão, por assinatura. Essas empresas têm uma grande base de clientes e seus serviços são amplamente utilizados em todo o país. Veja que todos esses setores estão ligados entre eles. Você não consegue usar bancos hoje sem energia elétrica e sem internet. Nós também temos o setor de saneamento. Empresas como a Sabesp, SBSP3 e a Sanepar, SPR4, oferecem serviços de água e esgoto para residência, empresas e indústrias. Essas empresas possuem contratos de concessão de longo prazo com o governo e garantem um fluxo constante de receita. Essas duas aqui são duas estatais. Dão algum medo, na verdade, por se tratar de empresas do governo. Mas são empresas bem consolidadas no mercado. Porque se você for pensar, é bem difícil você que tem água encanada em casa, do nada decide assim: cansei de ter água encanada, vou buscar água no balde como fazia minha avó. Difícil, Mas também, outro setor que poucos lembram é o setor de seguro. Empresas como Porto Seguro, a PSSA3 e a BB Seguridade, BBSE, oferecem seguros para automóveis, residências, empresas e saúde. Esses serviços são essenciais para pessoas e empresas, e as empresas de seguros têm uma base muito sólida de clientes e um modelo de negócio muito estável. Apenas uma catástrofe para poder tirar
qualquer estabilidade desse ramo. Pessoal, seguro é algo que você faz, paga para nunca usar. Você não paga um seguro pensando, hoje eu vou acionar o meu seguro. não, você paga e espera que nunca, mas nunca você precise usar. Além desses que eu citei anteriormente, nós também temos os fundos imobiliários. Também pode ser uma forma e uma opção interessante, pois oferece uma rentabilidade consistente, que são pagos mensalmente e são de menos volatilidades do que outros tipos de investimentos em renda variável. Falando de ações e fundos imobiliários, os dois já possuem vídeo aqui no canal. Depois você vai dar uma olhadinha. Vou deixar no final desse vídeo. No entanto, é importante estar atento a aspectos como gestão, liquidez, taxas e outros fatores que podem influenciar no desempenho dos investimentos. É necessário estudar bem, mas muito bem, cada uma das opções de investimentos e avaliar cuidadosamente os riscos envolvidos antes de investir. Outro ponto muito importante é você ter uma reserva de emergência, que é um valor que você vai manter ele numa aplicação de risco baixo, mas com alta liquidez, como o CDB de um banco ou Tesouro Selic, para você utilizar em casos de imprevistos, como perda de emprego, doenças, entre outras. Essa reserva deve ser o suficiente para cobrir pelo menos 6 meses de despesas. A reserva de emergência vai evitar que você venda um ativo porque está precisando de um dinheiro para pagar algo urgente. Agora, presta atenção, se você trabalha como CLT, você pode até considerar o seu seguro-desemprego como uma reserva de emergência, mas mesmo assim, aconselho você a construir pelo menos um pouquinho dessa reserva. Portanto, para montar uma carteira previdenciária, é preciso diversificar os investimentos, considerando todos os setores, mas todos os setores perenes, mas também fundos imobiliários e ter uma reserva de emergência para garantir a sua segurança financeira. Bom, agora nós vamos dar uma olhada na carteira que eu montei investindo em ações e fundos imobiliários desde janeiro de 2018. Vamos ver quanto ela teria rendido nesse período. Vamos lá para a simulação? Bom, o que nós fizemos? Começamos a investir mensalmente R$500 em ações em alguns fundos imobiliários, alguns até citados aqui nesse vídeo, para ver qual que seria o rendimento dele de janeiro de 2018 até agora março de 2023. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa carteira, né? Essa carteira simulada. Pode ver aqui a carteira previdenciária. Então, o valor total aplicado nessa carteira foi de R$ 37.688 e um saldo bruto de R$ 35.828. Nós fizemos a simulação, pessoal, que é uma simulação de aplicando R$ 500 mensais desde janeiro de 2018 até dia 3, até o mês 3, até março de 2023. Então, nós teríamos um patrimônio, um valor aplicado de 37 e um saldo bruto de 35. O que seria isso? E nossa rentabilidade estaria em menos 4,93. O que seria isso? Então, durante todo o mês eu ia lá, como se estivesse fazendo um investimento de R$500 em algumas ações, eu já vou mostrar elas aqui para baixo, e comprava ações, só que eu também investia os dividendos que eu recebia dessas ações ou desses fundos imobiliários. Por isso que o valor aplicado aqui está de 37 mil e o saldo bruto está de 35. Na verdade, o saldo bruto está de 35 porque essas ações, durante o período que eu comprei, ele teve uma desvalorização, né? As ações são essas daqui, ó. São BB Seguridade, Banco do Brasil, a Taesa, a Sanepar e a Vivo. E os fundos imobiliários são o BCFF11, KNRI11 e o GPLG11. Então pode ver que principalmente que está dando essa derrubada na carteira são os fundos imobiliários, por causa do período que está agora, eles estão em queda, né? Resumindo, então até se for ver o P sobre VP aqui, estão até com descontado, né? Mas enfim, como é uma carteira previdenciária, eu não estou olhando nesse valor montante, eu quero saber quanto que ela vai me pagar de dividendos, é isso que me interessa. Então a gente vem aqui em proventos. Quando nós olhamos o provento em 2018, janeiro não conta, né, porque foi a primeira aplicação, ela começou a ter o retorno de dividendos. Vocês vão ver que tem meses que tem um aumento maior, tem meses que tem um pouquinho. Por quê? As ações, elas não pagam mensalmente. Algumas pagam semestralmente, outras anualmente, depende muito da empresa. Mas o montante final, no total, eu tive em 2018, R$ 191,53. Quando pulou para 2019, mantendo lá R$ 500 investido todo mês e reinvestindo os dividendos, eu já tive R$ 565, então eu já tive um aumento bem significativo.
eu tive R$ 565, aí lá em 2020 eu tive R$ 954, mas isso aqui lembra-se que foi tudo reinvestido. Depois em 2021, 1.520, 2022, 2.470, e agora até março desse ano nós teríamos recebido R$ 731 apenas nos 3 primeiros meses, né? Quando nós pegamos, aí o legal aqui, ó, que nós fazemos um lançamento manual, então tem que, ó, comprei tanto, eu vou colocando os valores. E daí ele até tem uma análise para quem é pró, né, que ele fala, ó, no caso que ele está falando, você possui 30%, mais de 30% do seu patrimônio em ações, considere diversificar. Mas a gente define a nossa meta, né, e vamos seguindo. Nós definimos o nosso objetivo e seguimos ele. Ó, que bacana. Então, beleza, Emerson, então não vale a pena porque eu perdi dinheiro. Não. Você só vai perder dinheiro se você vender essas ações. Por isso que a pessoa que vai lidar com a ação, por isso que é importante você fazer aquela avaliação de perfil de investimento. Porque se você não consegue lidar com baixas, você não pode nem ficar eufórico quando o ativo está em alta. Ó, por exemplo, nesse mês aqui, foi lá 12 de 2019, era como se eu tivesse investido 12 mil, mas o meu patrimônio tinha valorizado para 17 mil, então eu tinha um ganho de quase 5 mil reais. Eu fico louco aqui, vou colocar tudo que eu tenho, vou vender casa. Não é bem assim. Tudo é focado na estratégia. Você define os ativos que você quer, você analisa, lembra que você tem que analisar todos os ativos, ó, você tem que beber seguridade. Quando você abre ela, você tem que avaliar, ó, ela teve uma valorização alta, beber seguridade, o PL dela tá tanto, o P sobre VP tá tanto, o dividend yield tá tanto, é uma empresa sólida, eu posso confiar. Então você tem que avaliar, tem um ROI de 79, tem um payout, o payout seria aqui, ó, é bom que eu gosto do site do Investidor 10, que ele te dá aqui a opção, ó, mede quantos por cento do lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas. Então praticamente todo o lucro e mais um pouco eles pagam de dividendos para os acionistas. Então você tem que analisar, tem que estudar já por causa disso, para você poder ver uma empresa boa. Uma coisa que eu sempre olho aqui, ó, os últimos anos, ó, você tem que ir até 10 anos de investimento, de pagamentos, ó, dividendos. Então ela é uma empresa que paga corriqueiramente o dividendo, ó, 2021, 2020, 2019, 2011, um ano é mais, um ano é menos. Então é importante você fazer essas avaliações antes de entrar numa ação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, uma planilha aqui. Então aqui, ó, tem cada ano o valor que eu investi, R$500 por mês vezes 12 dá R$6.000 por ano que eu investi. O total investido meu é 31.500, foi dinheiro mesmo aplicado. Mas quando você vem aqui, você vê que ele fala que eu tenho um saldo bruto de 35, então eu tenho mais do que eu investi. Por quê? Porque aqui entra os dividendos também. Ela desvalorizou porque o valor total aplicado, que é os R$500 mensais, mais o dividendo aqui, foi 37 mil. Hoje eu tenho, se eu vendesse todas as ações, eu teria 35 mil. Então eu teoricamente estaria perdendo dinheiro, mas olha que bacana isso daqui, ó. Então você investiu, se você for comparar, ele teve um rendimento mensal de mais ou menos R$205 mensais, né? Esse valor montante aqui, estaria dando esse valor, 0,65. Quando você pega aqui e coloca os valores, esses valores estavam aqui no site, ó, dos dividendos, aqui, ó, proventos. São esses valores aqui no anual, tá? Quando você pega ele aqui, você coloca 191 em 2018, 565,80 em 2020. Quando você coloca, ele teve um aumento de 195%. Cara, é um aumento gigantesco de um ano para o outro, né? De 2019 para 2020, ele já teve um aumento de 68% de dividendos. Estão entendendo? Ó, então, todo ano ele está aumentando ali. Claro que o primeiro foi o maior diferencial, né? E aqui já deu uma baixadinha. Em 2021 teve um aumento comparado com 2020 de 59%. Cara, 59% é muita coisa. Só de dividendos. Em 2022, comparado com 2021, ele teve um aumento de 62%. Então aqui, ó, até aqui foi o que está ali na carteira. Daqui para frente foi uma especulação. Vamos supor que ele tivesse um acréscimo de no máximo 20% anual. No máximo 20% anual. Coloquei aqui, ó. Pode ver que é a fórmula. Ele pega e divide aqui, dá a porcentagem.
Vamos supor que ele desse 20% ao ano. No decorrer de 20 anos, então, ó, 2018, 2028, 10, 2038, 20 anos. Ele estaria me rendendo mensalmente R$ 3.805. Nossa, Emerson, só isso? Cara, em 20 anos, isso aqui é só de rendimento. Fora o que você teria aplicado, né? Em 20 anos você estaria recebendo aqui de dividendos mensais, isso que é mensal. Anual você estaria lá em 2038, você estaria ganhando R$ 45 mil. Isso eu estou colocando aqui 20%, mas e se fosse 30%? Porque se nós formos fazer a média desses 3 últimos anos aqui só, ele dá uma média 63%, mas vamos colocar 30%. 30% aqui, ele estaria, ó, a diferença que já faz, já sobe para R$ 13 mil, uma porcentagem, um aumento anual de dividendos em 30%. Agora você imagina se ele mantém essa média aqui de 63%. Vamos colocar 60% aqui. Cara, nem dá, né, para imaginar, né? É difícil, claro que é difícil você manter essa média aqui. Isso que nós tivemos aqui, o nosso patrimônio aqui desvalorizando. Isso aqui só estou falando dos dividendos. Agora imagina você colocar em cima mais valorização de patrimônio. Cara, é a única forma que eu vejo de você conseguir se aposentar bem é fazendo bons investimentos, né? Bom, pessoal, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Ó, pessoal, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aí embaixo qualquer ideia que você tenha para o próximo vídeo. Tchau!